Oi, hoje estamos aqui na Praia do Algodão, em Araruama, para continuar a leitura do livro O Maravilhoso e Bom Deus. Estamos no 3º capítulo, no 2º dia. Vamos reiniciar nossa leitura com a certeza de que Deus é bom. Tema: Nosso Pai. Jesus revela a natureza do Deus a quem oramos. Seus discípulos pediram que Jesus o ensinasse a orar, presumidamente porque a vida de oração de Jesus era vibrante e apaixonada. Jesus respondeu ao pedido ensinando uma oração que é familiar a muitos de nós. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Mateus 6, 9, 13. Jesus nos diz para começar nossa oração dirigindo-nos a Deus como Pai. O que Ele realmente fez, mas observe o seguinte: a paternidade de Deus é definida pela oração de Jesus. O que aprendemos como base nessa oração? Primeiro, aprendemos que Deus está próximo. Pai nosso que estás nos céus. Na cosmologia judaica, o céu não se refere a um lugar que está distante. Refere-se à atmosfera que os cercava, ao ar que os judeus respiravam. Você se lembra que no batismo de Jesus o céu se abriu? Veja Mateus 3,16, Marcos 1,10, Lucas 3,21, João 1,32. Não se trata de algo longínquo. Em resumo, Deus está presente. Segundo, aprendemos que Deus é santo. Santificado seja o teu nome. Santidade tem a ver com pureza. Jesus nos ensina que não há nada ruim em Deus. Deus não pode pecar, nem praticar o mal. Em resumo, Deus é puro. Em terceiro lugar, também aprendemos que Deus é o Rei que governa os céus. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Os reis têm poder sobre os assuntos e Deus é o Rei dos reis. Em resumo, Deus é poderoso. Até aqui, não nos é dito nada que nos leve a acreditar que Deus está buscando o nosso bem. As pessoas têm acreditado em muitos deuses que são santos e poderosos, mas que não estão necessariamente preocupados com o nosso bem-estar. É nas petições seguintes que descobrimos a natureza misericórdia do Deus de Jesus. Quarto, aprendemos que Deus é aquele que cuida de nós. Dai-nos hoje o pão de cada dia. Nós temos um Deus que fez cair a chuva e brilhar a luz do sol e provê uma generosa porção de alimento para todas as suas criaturas, até mesmo para os pássaros dos céus. Então, aprendemos que Deus provê. Quinto, Deus é aquele que perdoa nossas transgressões, como observa Richard Foster. O desejo de doar e de perdoar está no coração de Deus. Deus adora perdoar, mais ainda do que nós, que ansiamos ser perdoados. Em resumo, nosso Pai perdoa. Sexto, aprendemos com a oração do Senhor que Deus nos resgata das provações e maldades e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Deus está presente e é poderoso porque quer proteger-nos.
Embora passemos por problemas, acidentes ou tentações, Deus sempre tem a última palavra. Nada pode acontecer conosco que Deus não possa redimir. O Pai de Jesus é próximo, santo, poderoso, gentil, misericordioso e protetor. Esses atributos provêm imagens fortes de quem é Deus e do que a paternidade significa. E nós agora temos um meio para definir a bondade do Pai. Também temos um meio para avaliar como deve ser a verdadeira paternidade. Um bom pai ou mãe deve possuir essas 6 características. Como pai, empenho-me com todas as minhas forças, mas frequentemente falho em refletir cada uma dessas 6 características. Acho-me próximo de meus filhos, mas algumas vezes estou distante, preferindo ler o jornal a jogar com eles. E meu trabalho, algumas vezes, afasta-me de casa por semanas seguidas. Também esforço-me para ser bom e puro, mas algumas vezes falhei miseravelmente, repreendendo-os por infrações sem importância e sendo mesquinho e egoísta. Tento ser forte para meus filhos, mas algumas vezes fico assustado e confuso, exatamente como eles. Tenho feito um trabalho decente de prover-lhe recursos, mas algumas vezes fui mais condescendente do que deveria e acabei por mimá-los. Eu os perdoo, mas me surpreendo, trazendo novamente à baila seus erros passados e tento protegê-los, mas lamentavelmente reconheço que sou incapaz de defendê-los de todos os inimigos à espreita. Meus filhos, minha esposa, a maioria de meus amigos avaliaram-me como um pai decente. Todo dia dos pais, meus 2 filhos me escrevem cartões e dizem: "Você é o melhor pai do mundo", mas estou consciente de minhas deficiências e oro para que meus filhos não sofram por causa delas. Meu ponto aqui é que a paternidade de Deus precisa definir a paternidade humana e não o inverso. O livreto Como Ser um Bom Pai, que mantenho em meu criado mudo, traz algumas dicas interessantes, como brinque com seus filhos e ouça-os, mas é ainda melhor aproximar-me de meu Pai Celestial e permitir-lhe moldar-me o meu coração à sua imagem. O modo pelo qual Deus exerce a paternidade é um precioso ensinamento sobre como ser um bom pai para meus filhos. A mulher que não consegue orar a Deus como pai teve uma infância horrível, marcada por um pai abusivo e distante. Ao projetar sua ideia de pai em Deus, ela vê alguém a quem nunca pôde amar ou confiar. Seria cruel simplesmente dizer-lhe: supere isso, porque Jesus chamou Deus de Pai e você deve fazer o mesmo. A melhor solução é estimulá-la a deixar Jesus definir o que significa ser pai e, por meio disso, permitir-lhe conhecer a Deus, que Jesus conhece. Ao fazer isso, ela poderia encontrar a cura. O Deus que Jesus conhece revela um reflexo perfeito, não somente de como deve ser a paternidade, mas também a maternidade. Algumas vezes pensamos nos pais como provedores fortes e severos e nas mães como apoiadoras gentis e submissas. No entanto, a descrição de Jesus a respeito do pai, vemos um equilíbrio perfeito dessas características. A boa mãe seria aquela próxima, íntegra, forte, generosa, perdoadora e protetora. Na verdade, uma pessoa boa, um homem ou mulher, casada ou solteira, com ou sem filhos, possui essas características. Jesus é também um reflexo do Pai, de modo que quando o vemos, vemos também Deus Pai.
Em Jesus encontramos o perfeito equilíbrio de todas as características da bondade. Jesus é verdadeiramente gentil, mas também é forte quando necessário, encontrando nosso verdadeiro Pai. Conheci um pastor inglês cuja história de vida ilustra lindamente o que significa confiar em Deus como nosso Pai. Perguntei ao Carlos como ele se tornou cristão. Ele disse que durante a infância e adolescência raramente ia à igreja, porém era muito ligado ao pai. Quando tinha 14 anos de idade, seu pai morreu em um trágico acidente de trabalho, o que destruiu completamente a vida de Carlos. Para anestesiar sua dor, ele começou a brigar na escola e logo estava abusando do álcool. Nada, porém, parecia fazer efeito. Quando Carlos completou 17 anos, um amigo o convidou, o que Carlos imaginou ser uma festa, uma verdadeira farra de bebida. Então ele concordou, mas na verdade tratava-se de uma festa caseira cristã, algo comum na Inglaterra e que mais se parecia com um retiro espiritual. As pessoas vão a uma casa enorme e passam alguns dias conversando, adorando e se divertindo. Quando Carl descobriu a verdadeira natureza da festa, era tarde demais para voltar atrás. Após os 2 primeiros dias, ele ainda se sentia amargo em relação a Deus. No entanto, durante um período de adoração no último dia do encontro, em uma manhã de domingo, ouviu uma voz distinta que disse: "Eu sou teu pai, venha a mim." Carl contou que começou imediatamente a chorar e pela primeira vez desde a morte de seu pai, seu coração começou a ser curado. Alguns de nós temos de enfrentar a dor e as dificuldades e algumas vezes até mesmo a tragédia. À medida que passamos a conhecer o Deus que Jesus conhece e nos aproximamos dele, encontramos novas forças para lutar. Se não conhecemos Deus como nosso Pai, nunca teremos coragem de enfrentar nossos problemas. Mas, à medida que conhecemos o maravilhoso e bom Deus que Jesus conhece, nossas lutas adquirem um significado totalmente novo. Se Deus é realmente bom e deseja o nosso bem, podemos aproximar-nos dele com total sinceridade. Podemos praticar a sinceridade quando oramos, expor nossa alma, confrontar aquelas mágoas que nos fazem duvidar da bondade de Deus e transferir a Ele a responsabilidade por nossa cura. Qual é o seu cálice? Anteriormente, neste capítulo, mencionei como Jesus enfrentou a difícil situação no jardim do Getsêmani. Pediu que Abba afastasse dele o cálice. O cálice representa as coisas que nós são impostas. Todos nós precisamos perguntar: qual é o meu cálice? Que aspecto de sua vida torna difícil para você confiar em Deus? Você passou por um divórcio doloroso? Sofreu alguma perda? É incapaz de encontrar um parceiro e está lutando com a perspectiva de ficar solteiro o resto da vida? Experimentou a morte de algum ente querido? A morte de um sonho? A perda de um negócio? A perda de alguma capacidade física? Um cálice é qualquer coisa que lutamos para aceitar como destino em nossa vida. É nosso cálice. Geralmente é aquilo que nos torna difícil acreditar em Deus e que Deus é bom. Ser informados pelos médicos de que nossa filha nasceria com uma doença fatal foi o primeiro de muitos cálices para mim. Como Jesus, enfrentei algo que estava em conflito com meus próprios desejos. Eu queria uma filha saudável. Eu seria capaz de dizer Abba, Pai em minhas orações. Alguns anos mais tarde, li interpretações de Thomas Ismail do que Jesus estava fazendo no jardim do Getsêmani e como era capaz de confiar em Deus em meio à sua dor.
Isso me ajudou a entender algo importante sobre confiar em Deus e respondeu à questão que as pessoas me faziam o tempo todo. Jim, como você ainda consegue confiar em Deus depois de tudo o que aconteceu? Por anos eu não sabia como responder a essa questão, mas agora sei. Explica. O Pai, quem Jesus se dirigia no jardim, é aquele que ele conhecera por toda a sua vida e descobrira ser generoso em sua provisão, confiável em suas promessas e absolutamente fiel em seu amor. Ele pode obedecer à vontade que o envia à cruz com esperança e expectativa, porque é a vontade do Abba, cujo amor tem sido tão provado, que agora pode ser plenamente honrado ao ser tão absolutamente obedecido. Não se trata de obediência orientada por mandamento, mas de resposta confiante a um amor conhecido. O autor declara com propriedade nosso relacionamento com o Pai e uma resposta confiante a um amor conhecido. Jesus sabia que era amado por seu Pai e por isso foi capaz de confiar nele em meio à dor. Jesus podia confiar em Deus em sua hora mais difícil, porque ele tinha vivido muito próximo de seu maravilhoso e bom Pai por toda a vida. Agora vejo como o amor que foi provado pode ser honrado, mesmo quando as coisas não fazem sentido. Assim, quando me deparo com um mundo repleto de tsunamis e pedófilos, acidentes de avião e mães viciadas em drogas, não me obrigo a dizer que está tudo bem. Em vez disso, posso dizer: Jesus, confia em seu Abba. E eu também confiarei no Deus que eu sei que é bom. Confie no Deus que é bom, creia nele, confie nele, não duvide do Deus que pode te livrar, que pode estar com você todos os dias. A sua mãe e seu pai muitas vezes não pode te defender, não pode te proteger de alguma coisa, mas o Senhor pode te livrar. Confie nele, deixe todas as suas tristezas, confie no Senhor. Vamos orar para agradecer ao Senhor por mais um dia. Se você ainda não curtiu, não compartilhou e não se inscreveu, vai lá no nosso canal e se inscreva e compartilhe. Deixe uma mensagem lá para a gente, tá bom? Vamos orar. Senhor, obrigada por mais um dia de leitura. Obrigada por cada um, Pai, que tem aprendido a confiar em Ti. Mesmo em meio às tristezas, mesmo em meio, Senhor, a confusões, a desilusões, a decepções, sabemos que o Senhor é bom, Pai. Sabemos que em Ti há confiança, em Ti há segurança, Pai. Obrigada pelo Teu amor e pelo Teu cuidado conosco. Amém e amém. Tchau, até o próximo dia.